Muito bom dia a todos e a todas, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Você possa ter um domingo abençoado na presença do Senhor. E nada melhor do que começar esse dia com mais uma aula da nossa EBD. Nós que neste mês de abril estamos trabalhando aí o tema Diálogos da Paixão. E nós estamos aí na nossa quarta aula de hoje, que nós vamos abordar o tema traição e perdão, né? Na última aula nós falamos sobre erros e recomeços, também já falamos sobre dúvidas e fé e também falamos sobre anseios manifestos. Se você não viu essa aula, eu convido você a ver, porque esse material tem sido um material que tem abençoado muito as nossas vidas e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida poderosamente. E como eu já disse na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre este tema, né? Traição e perdão, que foi um diálogo que Jesus ele vai ter com os seus discípulos aí na última refeição, no último jantar que Jesus tem junto com os seus discípulos antes da sua morte. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de começar fazendo uma oração para que o Senhor ilumine a nossa mente, para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, por esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos com a tua palavra. Que o Senhor possa falar mais uma vez, Senhor, profundamente aos nossos corações, principalmente sobre este tema que é tão doloroso, é tão pesado para tratarmos quando somos traídos, Pai. Assim eu oro, pedindo a sua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então, como eu já disse, este é o último diálogo, né, que Jesus ele vai ter com os seus discípulos antes da sua morte, né? Mas o que é interessante nesse último jantar aqui é que o tema que vai predominar aqui, a conversa que vai predominar aqui, esse jantar, é um ambiente de confronto, né? É um ambiente onde o próprio Jesus vai falar: ei, um de vocês vai me trair, né? Então, antes da gente falar sobre traição, porque traição, gente, é um tema difícil da gente tratar. Traição é uma coisa complicada da gente falar, né? É difícil da gente conversar, da gente se abrir para outras pessoas quando o assunto é traição. Porque esse é um tema que traz dor, esse é um tema que traz sofrimento, e ninguém gosta de sofrer. Essa é a verdade, ninguém gosta de passar por uma situação dessa, né? E é pior ainda quando essa traição ela vai se dar por alguém que é muito próximo de nós, né? Um amigo, um parente. Então isso é muito ruim. A dor ela parece que é maior ainda, né? Eu não sei se alguém aqui que está nos ouvindo provavelmente já deva ter passado, né, por uma situação de traição, seja na vida amorosa, seja numa amizade, seja no ambiente de trabalho, na igreja ou até mesmo nos estudos, na faculdade, enfim. Mas eu tem uma pesquisa da revista Exame que ela fez uma entrevista, uma pesquisa com 3.800 profissionais que mostram que a maioria das traições elas acontecem no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, né? E aí eles elencam é, oito, oito situações, né? Oito momentos que vão falar quais são as maiores puxadas de tapete, por que as pessoas são traídas, né? Então ela usa essa pesquisa, ela tem um intuito aí de mostrar que a maioria das pessoas, quando elas traem, elas têm a intenção de prejudicar alguém. Sempre que alguém ela puxa o seu tapete no meio corporativo, ela tem a intenção
de prejudicar alguém, né? O levantamento mostra que 62% dos participantes já foram prejudicados por alguém da empresa, entre subordinados ou pessoas que têm a mesma função que você, ou ainda pelos seus superiores, né? Então, em oitavo lugar, nós temos na lista que é 6% dessas 3.800 pessoas que passaram por essa pesquisa, 6% delas disseram que a traição, a puxada de tapete, ela ocorre pelas ondas do rádio peão. O que são as ondas do rádio peão? É a famosa fofoca, né? Um fala uma coisa aqui, outro fala uma coisa ali, e a hora que você vê, você acaba sendo prejudicado. 11% delas dizem que é a indução ao erro, né? Ou seja, induz essa pessoa a cometer algum erro. A pessoa sabe como a coisa se faz certa, tem esse processo, tem que fazer assim, assim, assim. E propositalmente as pessoas ensinam diferente ou mostram coisas diferentes, induzindo as pessoas ao erro. Em sexto lugar, nós temos aí 12% das pessoas que dizem que a puxada de tapete se dá pela autoridade atropelada. O que seria a autoridade atropelada? É quando as pessoas elas tomam as decisões sem te consultar. Por exemplo, você é um gerente de um setor e você é responsável por determinada coisa. Mas aí vem uma outra pessoa que não é da sua área e manda que determinada pessoa faça algo a qual você não está sabendo e você não mandou. Então, elas tomam a decisão por você sem te consultar, né? Então, muitas pessoas têm o seu tapete puxado por essa autoridade atropelada. E aí, em quinto lugar, nós temos 13% que são falsas acusações. O que seriam falsas acusações? As pessoas falam que você fez algo que na realidade você não fez. Deu algum problema lá na empresa e aí as pessoas colocam a culpa em você e você de fato não é culpado, mas até que você consiga explicar e mostrar que verdadeiramente você não é o culpado, a coisa já aconteceu e complicou bastante, né? Em quarto lugar, com 13% também, nós temos o favorecimento indevido, né? São pessoas, por exemplo, que acabaram de entrar na empresa, que é conhecida de alguém, né? Tem bem menos tempo que você, e quando você menos percebe, você está esperando aquela oportunidade para subir de cargo, para melhorar o salário, quando de repente um conhecido do chefe ou alguém que puxa mais o saco do chefe, que está muito menos tempo que você na empresa, daqui a pouco é promovido e você não é promovido, né? Então essa é outra puxada de tapete quando nós temos aí o favorecimento indevido. Em terceiro lugar, com 17%, nós temos a exclusão de projetos para prejudicar a visibilidade profissional. O que seria isso? Vocês estão fazendo um projeto junto, você deu várias ideias, tal, mas não é você que assina pelo projeto. E aí acontece o quê? Esse projeto ele vai para frente, ele é aprovado, o projeto tem sucesso, mas o seu nome não aparece nesse projeto. Por quê? Porque eles não colocaram o seu nome ali para que ele pudesse ser elevado, né? Para que você pudesse levar o crédito por aquela ideia, por aquele projeto que você participou. 17% são assim. Em segundo lugar, nós temos com 23% roubo de créditos de ideia ou iniciativas. O que seria isso? Você está lá tomando um cafezinho ou almoçando com seu colega de trabalho e de repente você tem uma ideia
um insight, aí você compartilha essa ideia com o seu amigo, tô tendo essa ideia aqui, assim, assim, assim. E aí, a hora que chega na reunião para apresentar as ideias, apresentar o projeto, o que a outra pessoa faz? Ela coloca na sua o projeto que você teve a ideia, ela coloca como sendo dela, né? E dá até uma disfarçada. Então, eu estou pensando aqui, eu acho que a gente poderia fazer isso, isso e isso, sendo que na realidade a ideia não foi dela, a ideia foi sua. Então, as pessoas roubam as ideias umas das outras, né? Então, esse é um fato muito comum no meio de trabalho, né? Em primeiro lugar, que é o topo dessa pesquisa, com 32%, nós temos a quebra de confiança, né? Que é o quê? É que quando pessoas muito próximas, que você tem um relacionamento muito íntimo, que você janta junto, que vocês saem junto, que vocês vão ao cinema junto, que vocês fazem churrasco juntos, 32% são essas pessoas que são as mais próximas que vão nos trair, que vão puxar o nosso tapete, né? Então essa pesquisa faz este apontamento que muitas pessoas, a maioria das pessoas quando nos traem, a maioria das pessoas quando querem passar a gente para trás, são as pessoas que são mais próximas de nós. Eu não sei se você já passou por isso, né? Mas isso é algo que é muito ruim. Então, mediante a isso que nós vimos aqui, que a pesquisa aponta para nós, quais que são as opções que a nossa cultura ela coloca diante de nós? Qual é a tomada de decisão que a cultura geralmente ela fala para a gente fazer? A sociedade fala que a gente tem que fazer. E quais são as opções que Jesus ele coloca para nós tomarmos mediante a essas situações de traição? Então é isso que nós vamos ver no texto que é a base da nossa reflexão de hoje, que é o texto aí de Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 14. Nós vamos lá até o versículo de número 30 nesse texto, né? Então, vamos lá para o texto para a gente ver. Mateus 26, nós vamos começar lá no 14 até o 16, tá bom? Então o texto diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos saduceus, o chefe dos sacerdotes, e lhe perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Deste momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Veja só o ambiente. Vamos fazer uma comparação aqui. Qual que é o ambiente em que Judas está? Judas está num ambiente de cumplicidade. Judas está num ambiente de confiança. Afinal de contas, ele já estava andando com Jesus há 3 anos, né? Esse é o ambiente que Judas está. E aí, depois do que acontece lá no jantar, Judas ele sai desse ambiente de confiança e ele vai para um ambiente de troca, de benefício. É isso que Judas ele vai fazer, né? O que Judas faz? Ele sai desse ambiente de confiança e ele vai para esse outro ambiente de troca de benefício, né? Porque observe lá, ele sai dos 12 e ele vai para o chefe dos sacerdotes, né? E aí, veja só que coisa interessante aqui, o que vai dizer o versículo 15. O que me darão se eu o entregar a vocês? Essa é a pergunta de Judas. Essa é a pergunta que Judas faz.
ele sai desse ambiente de confiança e ele vai para esse outro ambiente e ele pergunta: o que eu vou ganhar com isso se eu entregar Jesus para vocês? Geralmente, o motivo da nossa traição é porque a gente quer ter algum benefício. Esse geralmente a gente trai geralmente por isso, né? A gente sempre quer ser beneficiado em alguma coisa. E foi atrás disso que Judas justamente ele foi, né? E talvez a nossa pergunta seja: mas por que Judas ele faz isso? Por que Judas ele decide trair Jesus? A gente precisa tentar entender aqui e pensar que, na realidade, Judas, o que ele estava querendo, ou o que ele esperava que fosse acontecer, é que Jesus se tornaria um rei. Jesus seria aquela pessoa que teria o domínio sobre todos os povos. Então, se Jesus ele fosse o rei, se Jesus ele tomasse ali o controle do governo, se Jesus ele tomasse ali o poder de todo o Império Romano, de tudo que tinha ali, é óbvio que Judas seria beneficiado com isso. É óbvio que Judas, com certeza, teria um cargo ali como um diretor de alguma função ali abaixo de Jesus. Quando Judas ele percebe que na realidade ele não teria mais essa oportunidade, ele não teria mais benefício nenhum andando com Jesus, quando ele percebeu que Jesus não ia conseguir tomar o poder do Império Romano, ele fala: eu preciso tomar alguma vantagem disso aqui. Eu preciso fazer alguma coisa para mim ter vantagem. E aí o que ele faz? Ele sai desse ambiente de confiança e ele vai para esse ambiente de troca, ele vai para esse ambiente de benefício. E aí ele pergunta: o que vocês vão me dar se eu entregar Jesus? E aí eles falam para ele: nós vamos te dar 30 moedas de prata. Né? E aí Judas não vê a hora, não vê o momento de entregar Jesus. Né? E muitas vezes nas nossas vidas nós somos assim. Por que nós casamos? Nós casamos porque nós queremos ser felizes, porque nós queremos ter prazer, porque nós, homens, achamos que nós vamos casar e nós vamos namorar todos os dias. Então, eu vou casar porque eu mereço ser feliz. Eu vou casar porque eu mereço ter prazer. E aí, no começo, as coisas vão andando às mil maravilhas, tudo é lindo, maravilhoso, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, as coisas parecem que vão se esfriando. As coisas parecem que já não vão dando mais certo. E aí a gente vê que aquele benefício que a gente pensou que nós teríamos nesse ambiente de conforto, nós já não temos mais. O prazer que nós casamos para ter, nós já não estamos tendo mais. Então o que eu faço? Já que eu não estou tendo benefício nenhum, eu vou procurar outra pessoa para ter benefício, aquilo que eu não consigo ter no meu casamento. Prazer, felicidade. Então a gente faz esses sentimentos que a gente coloca em primeiro lugar, a gente deixa eles de lado e a gente pensa somente em nós mesmos. Já que eu não estou tendo benefício dentro do meu casamento, então eu vou procurar uma outra mulher fora. Então eu vou procurar uma outra coisa para me dar prazer. Eu vou procurar uma outra coisa para me dar felicidade. Às vezes isso também acontece numa sociedade. Por que você faz uma sociedade com alguém? Geralmente a gente faz uma sociedade com alguém porque a gente espera ter algum benefício dessa sociedade, né? Então você vai lá, monta uma empresa, faz uma sociedade, um entra com uma parte do dinheiro, outro entra com outra parte do dinheiro e ambos esperam ter sucesso, né? Mas às vezes isso dá certo, às vezes isso não dá certo, né? E aí, quando as coisas elas não dão certo, né? Um fala: isso aqui não está me dando vantagem que eu achei que daria, né? E aí começam a surgir os motivos para desfazer a sociedade, ou para trair, ou para roubar um cliente aqui, roubar outro cliente ali, ou eu vou dividir a empresa, mas antes de eu dividir a empresa, eu já vou chegar nesse cliente, que é o cliente mais forte da empresa, e eu vou falar: ó, tô separando, mas eu quero você comigo, eu vou te dar alguns benefícios. E aí começa a gente achar meios de traição aí,
para que a gente possa ser beneficiado dessa sociedade que não deu certo. Então, quais são os motivos da traição? São ressentimentos, são decepções, são frustrações que acontecem no meio do caminho. Esses são os motivos para nós geralmente trairmos, né? Quantos de nós já não passamos por isso? Seja na área sentimental, seja na área de amizades. Às vezes isso acontece até entre amigos, né? E às vezes até mesmo no mundo dos negócios. E quando você se dá conta, né? Quando você para pensar um pouquinho, você para analisar um pouquinho, você vê que as coisas já não estão mais como eram antes e surgiu um grande abismo entre você e essa pessoa, né? E ao invés da gente parar, sentar, conversar, entende? Gente, o que está acontecendo, né? A gente não quer, né? Vai cada um para um lado e a tendência é que cada vez as coisas ficam pior. Semana passada eu fiz um aconselhamento para um casal casal novo, já casado há pouco tempo, 5 anos eles estavam casados. E estavam tendo muitos problemas, muitas dificuldades no seu relacionamento. Então eu sentei com eles e falei, gente, vocês precisam sentar e vocês precisam conversar. Vocês precisam colocar todos os pontos na mesa. O que está acontecendo? O que eu estou gostando? O que eu não estou gostando? O que não está de acordo? Para tentar se entender para que o casamento de vocês dê certo. Então sentei com eles, conversei e ontem, inclusive, na sexta-feira, inclusive, ele chegou para mim e falou, a gente sentou, conversou, conforme você tinha falado, e a gente se entendeu, a gente está lidando melhor com as situações. Então, é isso que a gente precisa fazer, né? O texto lá, ele vai continuar dizendo lá, do 17 ao 19. 17 ao 19 o texto continua dizendo lá. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Aqui a gente precisa lembrar que Jesus estava em Jerusalém com seus discípulos para comemorar a festa da Páscoa, que era uma festa muito importante para o judeu, que era a festa que trazia à memória a libertação dos judeus lá do cativeiro egípcio, né? Quando Jesus liberta o povo lá do Egito, né? Lembrando lá que era preciso haver um sacrifício para que pudesse haver libertação, né? Então nessa festa, que era de extrema importância para o judeu, nesse ambiente que deveria ser um ambiente de alegria, um ambiente de festa, um ambiente de comemoração, um ambiente de lembrar a libertação do povo judeu lá, nós temos aqui o nosso primeiro ponto da nossa reflexão de hoje, que é justamente nessa festa que nós temos um confronto. Veja só o que o texto ele vai continuar dizendo para nós lá. Dos versículos 20 e 22. O texto diz assim, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estava comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Gente, imagine você numa festa, churrasqueando, comendo, bebendo, né, alegre, conversa aqui, conversa ali. De repente, o anfitrião da festa chega para vocês e fala, gente, tá tudo bem aí? Vocês estão comendo? Tá tudo... Então, que bom, que bom. Porém, deixa eu dizer um negócio para vocês. Um de vocês vai me trair. Imagine você num ambiente de família e alguém chega para você e fala, ó, um de vocês vai me trair.
o texto continua dizendo, eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após outro, certamente não sou eu, Senhor. Observe aqui a diferença de um termo para o outro. Nessa primeira parte aqui, os discípulos começam a dizer um para o Senhor, eles dizer um para o outro, eles dizem assim, certamente não sou eu, Senhor. Senhor aqui, eu queria destacar essa palavra Senhor, é a palavra Kyrios, que quer dizer Senhor como dono, Senhor como que era um título que era usado para o próprio Deus. É como se os discípulos estivessem dizendo, o Senhor é o meu dono, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é aquele que me tem nas mãos. Não sou eu quem vou te trair, Senhor. Esses discípulos, eles entendiam que o Senhor era esse dono deles, era esse Jesus Cristo poderoso, né? Os discípulos tinham esse entendimento. Mas observe o que vai dizer os versículos 23 e 25. O texto diz assim, afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Outra tradução vai dizer que ele diz, Jesus diz, quem está dizendo que vai me trair é você. Então, veja que no versículo 22 e 20 ao 22, do 20 ao 22, os discípulos vão usar o termo Senhor. Do 23 ao 25, Judas vai usar o termo mestre, que é Rabi. O que isso indica para nós? O que isso mostra para nós? Isso mostra para nós que Judas, ele tinha Jesus como apenas mais um rabi, como apenas mais um mestre. Judas, ele não tinha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Judas não tinha Jesus como seu dono, como alguém que tem autoridade sobre a vida dele, né? Mas esse é o confronto que Jesus faz diretamente com Judas. Mas ele também vai continuar confrontando os outros 11 discípulos, porque lá em Mateus 26, 31, ele vai dizer assim, então Jesus lhe disse, ainda esta noite vocês me abandonarão. Ou seja, Jesus está confrontando todos os 12 discípulos. Ele está dizendo, ei, dos 12 aqui, um de vocês vai me trair e todos os outros 11 vão me abandonar, né? Então, Jesus, ele é muito, pega muito pesado nessa reunião, nesse jantar, nessa festa que eles estavam comemorando, né? Pense que jantar mais estranho, um jantar que era para relembrar algo que foi bom no passado, se torna um ambiente de confronto, um ambiente de colocar as coisas a limpo, né? E o pior de tudo isso é que o próprio Jesus, ele sabia disso. E o que é interessante a gente pensar aqui é que foi o próprio Jesus quem mandou preparar este ambiente, foi o próprio Jesus quem mandou preparar essa situação para que eles pudessem ter essa conversa, para que eles pudessem ter esse diálogo, né? E aqui nós temos então, depois disso, o nosso segundo ponto da nossa reflexão. O que Jesus faz? Ele não apenas ele vai propiciar esse ambiente, né? Mas ele também prepara o próprio ambiente. Então aqui nós temos o segundo ponto da nossa reflexão, que é a comunhão que Jesus vai ter com eles. Se você for parar para analisar, foi justamente nesse ambiente em que eles estiveram compartilhando
com 3 anos de Jesus, porque eles andaram 3 anos com Jesus. Comiam, tomavam banho, saía, fazia milagres. 3 anos compartilhando do mesmo ambiente. É nesse mesmo ambiente que eles tiveram, nesse tempo bom com Jesus, de aprendizado, de ensinamento, é esse mesmo ambiente que Jesus proporciona a eles a oportunidade desse confronto. Jesus cria todo esse ambiente para que eles pudessem ter esse confronto, né? E na nossa vida, nas nossas vidas, muitas vezes, também deveria ser assim as coisas. Se o problema é na casa, é com os filhos, se o problema é com a esposa, se o problema é com o marido, se o problema é com o tio, com uma tia, deveria ser nesse ambiente que nós deveríamos nos sentar à mesa e que nós deveríamos colocar as coisas na mesa. É nesse ambiente que nós deveríamos ter o confronto para acertar as coisas. Se é no ambiente de trabalho, você deve chegar para o seu amigo do trabalho, sentar com ele no ambiente de trabalho onde está acontecendo o problema e colocar as coisas de forma aberta e clara. Se é uma amizade que está pesando, se é uma amizade em que uma pessoa não está fazendo alguma coisa que não está te agradando, você precisa sentar com essa pessoa e conversar com essa pessoa. Olha, isso que você está fazendo está me magoando, eu não estou gostando. Nós precisamos ser honestos uns com os outros, falar a verdade, falar aquilo que está nos magoando. Mas talvez você possa parar e pensar assim: mas, pastor, você está falando de Judas. Judas já estava escrito que ele faria isso. Alguém precisava trair Jesus, né? Então já estava escrito. Então esse já era o destino de Judas. Não tem o que a gente falar. Talvez você fale assim: eu não vou falar com essa pessoa, eu não vou conversar com essa pessoa, porque eu conheço essa pessoa. Eu sei que ela não vai mudar. Eu sei que ela vai continuar sendo a mesma coisa. Eu vou falar, só vou me estressar e não vai resolver nada. Mas Jesus sabia que Judas iria trair. E mesmo sabendo que Judas iria trair, o que Jesus faz? Ele proporciona esse ambiente para que eles pudessem compartilhar do pão, para que eles pudessem ter esse diálogo, para que eles pudessem ter essa conversa, para que eles pudessem ter a possibilidade de voltar atrás. E o pior é que quando nós traímos alguém, quando a gente erra com alguém, geralmente quando essa pessoa descobre, o que a gente espera é que essa pessoa ela fique brava, que ela tome reações que possam legitimar aquilo que a gente fez. Tá vendo? Eu fiz isso porque a pessoa é desse jeito. Eu tinha razão, então por isso que eu fiz, né? Mas quando essa pessoa que foi traída por nós, ela recebe um ambiente de graça, ela recebe a gente num ambiente de bondade, gente, isso aí acaba com a gente. Isso aí acaba com qualquer pessoa. Que a gente para e coloca a mão na consciência e a gente fala: puxa vida, eu fiz tudo isso com essa pessoa e mesmo assim ela me chamou para conversar, ela me ouviu e isso mexe com a gente, isso pesa. Apesar de tudo que eu fiz, eu fui muito bem tratado por essa pessoa. Eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Jesus ele chega para Judas lá em João e ele vai dizer assim: o que você tiver para fazer, Judas, faça depressa. Eu ofereci para você um ambiente de graça, eu ofereci para você um ambiente de conforto, mas mesmo assim, se está no seu coração de você me trair, vai e faça o que você estiver que fazer. Pode ir e romper com a nossa aliança, né? Então foi isso que Jesus ele proporcionou para Judas. Foi isso que Jesus ele proporcionou para os 11 discípulos que iriam mais tarde
abandonar Jesus, né? E depois disso, Jesus ele se dirige ainda àqueles que o abandonaram, né? Porque o texto ele vai continuar dizendo lá no 26 ao 28. 26 ao 28? 26 ao 28. O texto continua dizendo lá. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então, o que Jesus faz aqui? Ele pega o pão, ele fala, tomem o pão, comam do pão, ele fala, peguem o cálice, bebam do cálice, todos vocês. Todos vocês que vão me abandonar, saibam que é neste ambiente de graça e por meio do meu sangue que vai ser derramado em favor de vocês, o meu sacrifício que vai ser feito em favor de vocês, que vocês são bem-vindos à minha mesa, que vocês vão ser perdoados, que eu perdoo vocês. Eu acredito que depois que passou tudo isso, que Jesus morreu, ressuscitou, e os discípulos desempenharam todo o seu papel depois da ressurreição de Jesus, eu acredito que eles jamais esqueceram deste momento, desse ambiente que eles tiveram com Jesus. E eu acredito que todas as vezes que eles cometeram um erro, que eles erravam, que eles pisavam na bola, eles lembravam desse ambiente e eles lembravam que apesar dos erros, apesar das falhas, apesar dos pecados, Jesus os recebeu à sua mesa por causa da graça de Jesus, que é imensa sobre as nossas vidas. Então, os discípulos, os 11 discípulos, eles reconheceram o Senhor como o Senhor da sua vida, mas Judas ele não conseguiu discernir isso. Nem esse momento de graça em que Jesus proporcionou para ele no compartilhar do pão e nem mesmo reconhecendo Jesus como seu dono, como seu Salvador, como Salvador da sua vida. Mas os outros 11 discípulos, nesse ambiente que Jesus proporcionou de confronto, eles conseguiram discernir esse ambiente de graça. Eles conseguiram enxergar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que daria a sua vida em amor e em favor deles e de todos nós, né? Mas Judas ele não conseguiu perceber isso. E aqui nós entramos então no último ponto da nossa reflexão de hoje, que é a entrega. Então nós tivemos ali primeiro o confronto, depois nós tivemos ali esse momento de comunhão, e aí nós temos aqui para fechar a nossa reflexão de hoje o momento da entrega, né? Onde o texto vai falar para nós lá que é Mateus 26, de 26 a 28, né? O texto diz para nós assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Nós vimos primeiro: tomam e comam, bebam todos eles. E aí Jesus, nesse mesmo texto, Jesus continua dizendo: Isto é o meu corpo. Em seguida, tomem o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Onde Jesus, aqui nesse texto, ele vai ressaltar nesse ambiente de Páscoa, nessa festa de Páscoa, aonde um cordeiro precisou ser morto em favor do povo de Israel. Jesus ele está falando para os discípulos: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Justamente nesse período da festa da Páscoa, onde um cordeiro foi morto para que o povo de Israel pudesse ser liberto. É neste ambiente que Jesus ele anuncia para os discípulos: eu sou este cordeiro. Eu sou esta pessoa que vai pagar pelos seus erros, que vai pagar pelos erros de toda a humanidade, que vai compensar as faltas que vocês vão cometer.
e que ele vai ser o elo de ligação entre Deus e os seres humanos. E é nesta hora que nós entendemos que ele não é apenas um rabi, que ele não é apenas um igual, um mestre igual aos outros, mas ele é o nosso Kyrios, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é quem entrega-se em favor a todos nós. E é interessante a forma como Jesus ele vai terminar esta frase, né? Jesus ele termina este momento com uma frase que é maravilhosa, que é os versículos 29 e 30. Ele diz assim: eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Gente, olha que coisa mais louca. Um ambiente de comunhão, um ambiente de festa, aonde há um confronto nessa festa, aonde há comunhão nessa festa e aonde há entrega nessa festa. Depois de tudo isso, Jesus ainda canta um hino com eles, com as pessoas que o trairiam, com as pessoas que o abandonariam, e ainda Jesus caminha com eles até o Monte das Oliveiras. Então, veja que coisa interessante. Tudo começa com uma conversa crucial nesse ambiente de graça. Passa pela comunhão. Eu sei que vocês vão falhar comigo, mas tudo bem, eu vou perdoar vocês. E termina com um hino sendo cantado, né? Então, Jesus ele é sensacional. Com isso, nós aprendemos com Jesus que essa deveria ser a maneira correta da gente agir quando nós somos traídos ou quando nós mesmos traímos. Para a gente concluir a nossa aula de hoje, eu não sei se você foi traído, eu não sei se a sua confiança ela foi quebrada, mas pense no que Jesus fez conosco. Pare por um momentinho e pense o que Jesus ele fez conosco. Foi exatamente isso que Jesus fez conosco. Ele nos proporcionou esse ambiente para que nós pudéssemos ter este perdão por parte dele. Mesmo errando todos os dias, o Senhor ele nos dá esse ambiente de entrega e de confessar os nossos erros e os nossos pecados. Será que talvez esta não é a hora da gente ter uma conversa crucial com alguém? Seja um pai, seja uma mãe, seja uma irmã, um irmão, um parente, um amigo próximo, um sócio. Será que não está na hora da gente parar de procrastinar as coisas, de empurrar as coisas com a barriga, de levar as coisas da forma como elas estão levando e sentar à mesa num ambiente de graça e colocar a situação que está afetando o nosso coração, que está magoando o nosso coração? Porque, gente, isso vai trazer cura para os nossos corações. Isso vai trazer libertação para as nossas vidas. Quem sabe essa não seja uma possibilidade de reconciliação. E ainda se não for, se não tiver condições de ter reconciliação, isso vai ter sido essencial para libertar a gente desse ressentimento, dessa mágoa. Eu não estou querendo dizer que depois dessa conversa você tem que voltar a ser a melhor amigo dessa pessoa. Essa pessoa tem que jantar na sua casa, tem que conviver no seu meio. Mas isso vai ser libertador para você. Porque isso vai tirar um peso, isso vai tirar esse sentimento de mágoa, de angústia que tanto fere o nosso coração. Então, será que este não é o ambiente, depois de tudo que você ouviu aqui, depois que nós
mostrarmos o que Jesus fez com os seus próprios discípulos, aquelas pessoas que eram próximas dele? Será que esse não é o momento da gente ter esse ambiente para a gente perdoar e se curar, se libertar de todo esse peso? Mas talvez você que está ouvindo esta mensagem, você que está refletindo essa mensagem juntamente conosco, talvez você não se lembre de ninguém que traiu você. Mas de repente você se lembra de alguém que você feriu, de alguém que você traiu, de alguém que você magoou. Talvez você possa se lembrar de uma ofensa que você possa ter feito para alguém. Eu não posso acreditar que as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que estão refletindo esta mensagem, sejam pessoas que nunca traíram, sejam pessoas que nunca foram enganadas, sejam pessoas que nunca foram magoadas. Com certeza, as pessoas que estão ouvindo já passaram por situações como essas. Eu não sei em qual área da sua vida, se é amorosas, de amizade, de trabalho, enfim. Mas nós precisamos fazer como os 11 discípulos de Jesus fizeram, que foi discernir quem era Jesus, que Jesus não era apenas um rabi, mas que ele era o nosso Quírios, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A minha oração esta manhã é que nós possamos reconhecer que nós estamos em falta, assim como os discípulos estavam. A verdade é que nós falhamos, a verdade é que Jesus ele está nos convidando todos os dias à mesa para que a gente reconheça esse ambiente de graça e de perdão. E talvez seja isso que nós precisamos fazer nas nossas vidas em algumas áreas delas. É reconhecer que nós precisamos ter esse ambiente de graça, esse ambiente de perdão, esse ambiente de reconciliação. Deus ele não recusa um coração arrependido. Deus ele não recusa um coração que pede perdão. Deus ele não recusa um coração quebrantado diante da presença dele. Que o Senhor ele possa nos dar a graça dele a esse ponto de nós sentarmos à mesa diante das pessoas que nos feriram, que nos magoaram e liberar perdão. Porque o perdão do Senhor, ele nos alcançou primeiro. Então, como discípulos de Jesus, esse perdão ele também precisa ser estendido às outras pessoas. Ele precisa ser estendido às pessoas que estão à nossa volta. Que Deus nos dê a bênção, que Deus ele nos dê a graça para que essa palavra ela possa ser vivida nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê a graça para que a gente consiga enfrentar essa mesa, esse papo, essa conversa em um ambiente de graça. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento para que a gente possa lidar com essas situações que tomam tanto a nossa vida e que nos magoam tanto. Que essa palavra ela possa ficar no seu coração e que assim como Jesus proporcionou esse ambiente de graça aos discípulos de confronto, que nós também possamos fazer isso no nosso dia a dia. Que a gente possa sentar à mesa com as pessoas que nos traíram ou com quem nós magoamos e traímos e que a gente possa, de fato, conversar e se alinhar novamente. Foi isso que aconteceu com o casal que eu aconselhei na semana passada. E hoje, eles, depois de conversar, puderam se entender e continuar caminhando no seu casamento, na vida deles. É claro que problemas ainda vão continuar acontecendo, mas nós precisamos sentar e conversar e colocar tudo a limpo para que a gente consiga viver uma vida em harmonia e não uma vida em desacordo. Porque essa é a vontade do Senhor, este é o querer do Senhor. Que a gente possa viver em harmonia uns com os outros. Que essa palavra fique no seu coração e que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua semana e que Ele possa preparar esses ambientes para que você possa ter essa conversa e
reatar relacionamentos que outrora tenham sido afetados por alguma falha de alguém. Vamos orar e encerrar esse momento? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez o Senhor fala poderosamente aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Que esta palavra ela possa encontrar uma boa terra, Senhor, e que essa palavra ela possa frutificar nas nossas vidas, que ela não fique apenas na nossa mente, mas que de fato ela possa ter uma ação nas nossas vidas e que nós possamos confrontar as pessoas, Senhor, que nos traíram ou as pessoas que nós mesmos magoamos, Pai. Nos dê a graça, Senhor, de enfrentarmos isso com sabedoria e inteligência. Eu oro assim e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria te convidar a curtir essa aula, a compartilhar essa aula, mande para algum amigo, alguma amiga que você sabe que está passando por algum momento de dificuldade como esse, para que essa pessoa seja encorajada pela palavra do Senhor a tomar a decisão certa. Deus abençoe a sua vida e domingo que vem, se Deus quiser, estamos de volta para mais uma aula da nossa EBD. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até mais.